A palavra que a Gabi colocou como tema foi para a gente falar sobre salvação, sobre evangelizar. E eu quero pedir a paciência de vocês hoje, porque eu separei alguns textos da palavra, então nós vamos passar por muitos versículos da Bíblia, e eu peço a paciência para a gente construir um raciocínio em cima disso. Então nós vamos aos poucos, eu vou caminhando com vocês numa progressão até a gente chegar ao final. Eu garanto para vocês que assim como a Bíblia fala, no final a gente vence. Amém. Amém? Porque Jesus deu essa promessa. Quando você vai lá no Apocalipse, você lê o final, vai lá, nós vencemos. Aleluia, glória a Deus. Então, vale a pena passar por qualquer desafio. Amém. Amém? Amém. A gente já sabe como é que é o final da história. O Senhor já nos deu entendimento sobre isso. E eu quero falar para vocês o seguinte: por que e de que nós somos salvos? Eu não vou responder agora, mas eu quero que você pense sobre isso. De que nós estamos sendo salvos quando Jesus vem e faz a sua obra redentora? Nós vamos caminhar sobre isso. Depois eu quero apresentar para vocês um segundo momento, para nós entendermos como Deus vê a salvação. Então, eu quero te chamar a ler comigo. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Apocalipse 14, verso 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Te convido também a abrir comigo Salmos, capítulo 7, versículo 11. Salmos 7, verso 11. Amém? Vamos lá. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Salmo 94, versículo de 1 a 3. Assim está escrito: o Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? E depois eu te convido a... Bom, vamos caminhar um pouco sobre esses textos aqui. Deus levanta-se com ira e furor contra toda impiedade, contra todo mal. Deus, Ele não lida com o pecado. Amém. Deus resolve o problema. Amém. Aleluia. Mas Deus, Ele, quando cria a lei, quando Ele entrega a lei a Moisés, Ele entrega a lei para mostrar que há pecado, que há falha. Ele entrega a lei para que todos olhem para ela e saibam: não conseguimos cumprir. A lei revela a nossa incapacidade de cumprir plenamente as exigências de Deus para que nós possamos alcançar a salvação. Então, eu volto a pergunta para vocês: de que nós estamos sendo salvos? Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu quero que a gente pense sobre isso. Do que Deus está nos salvando? Quem poderia dizer? Quem pode arriscar alguma coisa aí? O que você acha que Deus está nos salvando? Pode participar, fica à vontade. Do pecado. O que mais?
Pastor? Da lei que nos condena o pecado. Da lei que nos condena o pecado. O que mais? Senhor? De nós mesmos. De nós mesmos. Então vamos lá. Deus, vocês concordam que Ele é um justo juiz? Amém. Amém. Sim. Agora, a justiça de Deus, ela é muito severa. A justiça de Deus, ela é tão severa que ela não poupa absolutamente ninguém. A justiça de Deus, ela é reta, ela é aplicada de uma forma definitiva, e assim como o texto que nós lemos aqui, Deus levanta a sua espada e elimina os ímpios. E o texto fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Apocalipse fala sobre a ira e o furor de Deus, quando nós lemos aqui. Depois, quando nós lemos lá no Salmo 7, fala novamente sobre a ira de Deus sobre o pecador. Então eu quero dizer para vocês, Deus está nos livrando da sua própria ira. Deus nos salva dele mesmo. Deus está exercendo misericórdia Amém. sobre a justiça dele quando ele nos salva. Amém. Então, quando Deus apresenta a lei, quando Deus apresenta a sua justiça, ele diz assim: olha, ninguém escapará. Mas quando ele exerce salvação, ele não nos salva somente de uma condição pecaminosa, não somente de não conseguirmos cumprir a lei, mas ele nos salva principal e especialmente da sua própria ira. Amém. A ira de Deus está posta sobre todo ser que sobre a terra pisa. E nós precisamos entender nesse lugar. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes nós caímos num lugar comum e desvalorizamos aquilo que o Senhor fez. Entramos num lugar comum de pensar que ok, vamos seguir a vida como ela bem quiser, porque de fato nós somos justos, de fato nós somos bons, né? Como muitos dizem, não roubo, não mato, não minto, não traio minha esposa. Poxa, eu estou justificado por mim mesmo, né? O excesso de justiça própria, ele nos leva à plena ruína e nos afasta cada vez mais do Senhor. Verdade. Então, quando Deus ele olha para o ser humano e ele vê que todos nós caímos desde Adão, mas exerce um grande amor em nosso favor. E aí nós lemos lá em Lamentações, capítulo 3, de 22 e 23. Você pode ler comigo? Lamentações de Jeremias. Lamentações 3, 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada momento, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Então, Deus, ele nos ama de uma forma incondicional. Amém. E ele exerce misericórdia em nosso favor. Então, muitas vezes você pode pensar sobre o exercício da justiça de Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte: louve a Deus pela sua misericórdia. Amém. Porque se Deus fosse simplesmente justo, nenhum de nós escaparia. É verdade. Nenhum de nós teríamos a menor chance se Deus aplicasse apenas a sua justiça. Mas o olhar de amor de Deus traz para nós o exercício da sua misericórdia. Amém. Amém. Então, por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Aleluia. E esse peso está sobre a vida de todo aquele que ainda não conhece o Senhor. Nós podemos dividir a humanidade em dois grupos: aqueles que conhecem o Senhor e aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Somente esses dois grupos que você pode dividir a humanidade.
Lá em Mateus 24, Jesus fala assim que vai chegar o dia que ele vai separar as ovelhas dos bois. Então nós temos apenas dois grupos de pessoas. Aleluia. Então quando você tem essa compreensão, e você entende o juízo de Deus, que levará à condenação eterna, isso deve mover o nosso coração, no sentido de buscar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Amém. No sentido de irmos àqueles que ainda não entenderam a graça do Senhor. Amém. Para os alcançar. Porque dessa forma que Deus determinou que a sua mensagem fosse anunciada, através de mim, através de você, onde quer que você estiver. Então, como irão conhecer se não houver quem pregue? Mas para que nós vamos pregar, nós também temos que exercer esse mesmo amor e misericórdia que o Senhor apontou na nossa direção. Amém. Porque se você olha para a pessoa que está no ímpio, para aquele que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não se converteu, com o olhar apenas de justiça e não de amor e misericórdia, você vai ter dificuldades para pregar. Verdade. Porque a nossa alegria é diferente. As nossas alegrias, aquilo que nos dá prazer é diferente. Amém. E aí eu quero que você abra comigo lá em Isaías 53. Isaías 53. A partir do verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se desviou, se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, não abriu a boca. Verso 8. Com o julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi golpeado. Verso 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Agora preste atenção no versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém. Foi da vontade de Deus punir em Cristo todos os nossos pecados. O Senhor despejou sobre Jesus Amém. toda a ira dele, Amém. que deveria ser sobre nós. É, Jesus. O Senhor nos salvou da sua própria ira. Amém. E quando Jesus vai para aquela cruz, você pode imaginar o furor da ira de Deus por causa do nosso pecado. Você pode imaginar o nosso Cristo sofrendo naquela cruz, padecendo as maiores humilhações, sendo escarnecido, humilhado, cuspido, sangrando, e o pior nível de sofrimento, quando no momento mais alto da cruz, o Pai se volta contra ele. No momento mais alto da cruz, em que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Durante toda a eternidade, de tudo, de sempre, desde o sempre, né? Porque nós não temos dimensão do quando, mas desde o sempre, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa perfeita comunhão, e naquele ato, naquele momento da existência, eles se separam. Quantas vezes nós já vimos casais com 40, 50 anos de casado, de repente um cônjuge morre, o outro não suporta e morre também.
não suportou o afastamento, 50 anos juntos, não suportou. Agora imagina aquele ato, quando Jesus na cruz, ele recebe sobre si todos os nossos pecados e o Pai se volta contra ele. Naquele momento, a dor foi intensa e ele entrega o seu espírito. Deus. A ira de Deus foi lançada sobre Jesus. Precisamos entender e renovar essa compreensão no nosso coração. Por quê? Porque isso é muito grande. Não cabe na nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender. Porém, Ele fez por nós. Amém. Está disponível para nós. Amém. Nós não éramos dignos, mas Ele Aleluia. fez. Glória a Deus. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou. Amém. Exerceu misericórdia para conosco. Amém. Glória a Deus. E estamos aqui Aleluia. falando desse amor. Glória a Deus. E aí eu quero dizer para você que como que Deus olha a obra redentora? Deus olha com alegria. Amém. Fala comigo, alegria. Alegria. O Senhor se alegra com a salvação. Amém. Nós vamos ver alguns textos que Deus mostra para nós, por quê? Porque a nossa alegria é diferente. Aleluia. A nossa alegria é aquela alegria de quando você vê uma pessoa que toda a sociedade já rejeitou, já cometeu os piores crimes, as piores atrocidades, e de repente, Gabi, você tem notícia que aquela pessoa aceitou Jesus lá? Aleluia. Você fica triste ou você dá pulo de alegria? De alegria. Porque a nossa alegria é outra. Amém. Aleluia. A nossa alegria é essa. E quando alguém que não tinha a menor chance mais, ele se entrega a Cristo, nós nos alegramos. Amém. Mas quando alguém que não conhece o Evangelho tem uma notícia dela, o que ele fala? Mais um para enganar o povo. Está enganando para ver se consegue algum benefício. Mas nós sabemos o que é ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Se alegra. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 10. O texto diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou aqui trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Aleluia. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, e isto lhes será sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Isso será para nós sinal de grande alegria. Aleluia. A salvação é alegria. Aleluia. Nós nos alegramos com a salvação. Deus se alegra com a Amém. salvação. Aleluia. Por quê? Porque a obra foi completa. Nesse momento da história, Jesus estava apenas nascendo, mas cumpria-se a palavra. Aleluia. Aquilo que por todos aqueles anos, séculos, os servos do Senhor esperavam. O Messias, o Redentor, desde o seu anúncio, lá nos primeiros momentos a Abraão, desde os primeiros momentos lá quando Adão foi receber o anúncio de que um dia alguém iria trazer salvação. Aleluia. Todos esperavam e agora se cumpria. Aleluia, isso. glória a e Deus. se cumpria por quê? Porque havia alegria. Amém. Alegria. Glória a Quando Deus. você vai anunciar a palavra, quando você vai pregar, tenha no seu coração a certeza de que Deus se alegra. Aleluia. O nosso coração tem que se alegrar. Amém. Porque a alegria faz parte da nossa salvação. Amém. Abra comigo aí, Lucas capítulo 15, verso 10. Lucas 15, 10. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se Arrepende. ao quê? Alegria. Alegria. Aleluia. A alegria. Glória a Deus. A salvação Amém. vem acompanhada de alegria. Amém. Quando alguém se Aleluia. converte, a alegria. Aleluia. Quando você anuncia o Amém. evangelho, é alegria. Glória Quando a você tem a Deus. oportunidade de pregar para alguém que uma pessoa recebeu, você chega em casa triste.
Você chega, você sai de lá até nas nuvens. Amém. Não, aquele colega meu disse, consegui pregar para ele hoje, Deus me dá uma oportunidade, e ele ouviu a mensagem, é alegria. Amém. Entende uma coisa? Anunciar a palavra de Deus traz alegria. Aleluia. Amém. Essa alegria que vem de Deus, alegria do Senhor sobre nós. Amém. Ele nos alegra, alegria que vem pela salvação. Amém. Se nós formos anunciar a palavra e não tiver alegria no seu coração, tem alguma coisa errada. Verdade. Se você não tem esse desejo alegre de pregar, de anunciar, alguma coisa está errada. Reveja, sabe, volte-se para o Senhor. Deus, onde está a alegria de anunciar a tua palavra? Amém. Por quê? Porque quando alguém se converte, o próprio Deus faz uma festa. Aleluia. Glória a Deus. O texto está dizendo para nós, há uma festa, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador Amém. que se arrepende. Amém. Amém. O próprio Deus se alegra. Você quer arrancar um sorriso do Senhor? Ganhe uma vida. Aleluia. Anuncie a palavra. Leva o pecador ao arrependimento. Você vai tirar um sorriso, sabe, nos lábios do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque Ele se alegra. Porque toda vez que um pecador se arrepende, o Senhor olha para Jesus na cruz e fala, valeu a pena. Amém. A graça foi distribuída. A graça foi alcançada. Amém. Porque esse é o favor de Deus sobre nós. Glória a Deus. E ele vem cheio de alegria. Aleluia. Vamos lá no Velho Testamento. Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Para o povo de Israel, quando se falava sobre salvação no tempo do Velho Testamento, se imaginava sempre o Senhor livrando eles dos inimigos naturais, livrando eles de guerra, livrando eles das batalhas, livrando eles dos cativeiros. Mas há um princípio que nós podemos estabelecer, porque a salvação ela contempla muito mais do que nós podemos imaginar, porque a salvação não é o fim, a salvação é o meio. Mas muitos pensam que a salvação é o fim de tudo. Não. A salvação é o meio pelo qual o Senhor nos traz de volta para Ele. Olha o que o profeta Sofonias declara para o povo. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije de todo o seu coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. Aleluia. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem, o Senhor está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozija em você, com o seu amor a renovará, Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas e os que se afastam de vocês, por mais que isso não lhes pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos que oprimiram vocês, salvarei os aleijados, ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. O Senhor se regozija, aleluia, se alegra. Amém. E traz para nós alegria na salvação. Amém. A salvação é motivo de alegria. Amém. Alegria é vida. Amém. Alegria tira você da depressão. Amém. Você está triste em casa, aconteceu alguma coisa, vai pregar. Fala de Jesus para alguém. Não tem depressão que resista a isso. Não tem tristeza que resista à alegria que nós sentimos. Sabe por quê? Quem aqui entregou sua vida a Cristo? Quem nasceu de novo? Aleluia. Amém. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, quem que vem fazer habitação em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então entende uma coisa, se o próprio Deus vem habitar em você, aquilo que alegra a Deus vai te alegrar. Amém. Aleluia. Aquilo que faz Deus se regozijar vai fazer Aleluia. você se regozijar. Amém. Glória a Deus. Então quando você
está vivendo a sua vida e no dia a dia, e você fala assim, eu não tenho tido muitas experiências mais com Deus. Faça aquilo que Deus interessa. Se envolva com aquilo que é do interesse de Deus, que você vai ver as experiências acontecendo. Amém. Anuncie a palavra. Aleluia. Pregue. Porque você vai ver experiências extraordinárias. Você vai ver milagres acontecendo. Amém. Porque quando você se interessa por aquilo que Deus se interessa, você vai ver os sinais acontecendo na sua vida, Amém. ao seu redor. Você vai ver provisão de Deus vindo para a sua vida de forma sobrenatural. Amém. Por quê? Porque Deus se alegra com a salvação. Amém. Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação. Aleluia. E sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo adorna a cabeça, como um sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. Aleluia. Ele me vestiu com vestes de Salvação. Glória a Deus. E o que aconteceu, né? Alegria. Amém. A salvação está conectada diretamente com a alegria. Amém. Se alegre. Amém. Sabe, você quer ter um dia alegre? Pregue, anuncie. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de ver pessoas, irmãos, irmãs nossas no hospital, fazendo tratamentos de saúde assim, severos, e pregando a palavra, parecia que elas estavam curadas. Parecia que aquela pessoa não tinha problema nenhum. Amém. Porque a alegria que você vê no rosto daquela pessoa Aleluia. não era compatível com o sofrimento que ela estava passando. Eu trabalho com capelania e capelania de cuidados paliativos, e eu visito pessoas que estão no estado terminal, pessoas que estão vivendo uma doença muito grave, que certamente vai levar aquela pessoa à morte. E quando a gente visita uma pessoa que conhece o Evangelho, é tudo diferente. Amém. Tudo diferente. Amém. E é tão interessante porque nessa fase da vida, ateu recebe palavra. Verdade. Eu já tive a oportunidade de estar levando uma visita de capelania para um advogado que ele a vida inteira foi ateu, a filha dele candomblecista, e nós ali falando de Jesus na sala da casa dele. E ele recebendo a palavra e recebendo a oração. E como era advogado, acho que ele estava buscando uma brecha na lei para ver se conseguia ser salvo, né? Creio que tem encontrado. O Evangelho foi anunciado. Amém. E toda vez que eu saía desses encontros, eu saía muito feliz. Amém. Muito alegre. Então, queridos, o tempo todo é a oportunidade de nós pregar. Amém. É verdade. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, sabe, eu já tive tantas experiências no local de trabalho. Eu trabalhava numa empresa, era um curso, e todos os dias nós tínhamos um tempo de oração. Funcionava o seguinte: nós tínhamos 1 hora de almoço. De meio-dia a meio-dia e meia nós almoçávamos, e de meio-dia e meia a 1 hora nós estávamos numa sala de aula fazendo uma reunião, um pequeno grupo, uma célula, assim como aquele denominado. E ali a gente louvava, pregava, orava, as pessoas se convertiam. Muitas pessoas vinham para Jesus. Amém. E o pessoal estudava para o concurso público, então tinha gente que vinha de longe, vinha de carro para poder pagar o cursinho. Tinha gente que vinha, sabe, deixar a família do interior para vir estudar, que na época esse cursinho era muito famoso aqui em Belo Horizonte. E ali as pessoas estavam assim, buscando um alento. E ali era a hora de muitas pessoas serem salvas. Isso assim já tem 15 anos. E até hoje essas pessoas estão firmes. Amém. Conheceram o Glória a Senhor. Deus. Nós tivemos um irmão que chegou lá, conheceu Jesus lá. Tinha 15 dias que ele estava frequentando, surgiu um câncer na garganta dele. Ali Deus operou, ele foi curado. Amém. Ele ficou Amém. 15 dias de cirurgia na garganta, ele já estava comendo normalmente. Amém. O Evangelho chegou na casa dele, com 2 meses e pouco, estava ele e a esposa batizando junto lá na igreja. Aleluia. Amém. Dentro do local de trabalho, meia horinha. Sabe, está ali. E a gente, sim, até hoje a gente se alegra. Amém. Por quê? Porque a salvação, ela traz alegria. Aleluia. Nós nos alegramos com a salvação. E quando você anuncia, você se alegra. Então nós estamos aqui, esse é o quinto elo, né, dessa campanha.
É, o quinto é. Né? Quinto na quinta. Não, é o quinto. É o quinto? Acho que é o quinto. É o quinto, É o né? quinto, falta mais Então, dois. estamos acordados fazer o quinto na quinta. É o quinto dia da campanha, e a campanha de quê? De salvação. Amém. Aleluia. Para anunciar. Que alegria que eu estou tendo aqui. Olha, Aleluia. Glória a a gente está Deus. falando sobre isso, eu nem lembro, sabe? Amém. Sabe quando eu recebi o convite da Gabi, fiquei muito feliz, senti muito honrado de poder vir aqui Amém. para compartilhar isso. Por quê? Porque é o que a gente mais ama. Anunciar o Evangelho e ver pessoas sendo salvas, Amém. sendo resgatadas, transformadas pelo poder de Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá, Salmo 51, verso 12. Esse salmo de Davi, muito conhecido, esse texto também, eu creio que todos conhecem, mas diz aqui, ó: devolve-me a alegria da tua salvação. Aleluia. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aleluia. Renova a alegria da Salvação. Aleluia, Deus. salvação. Traz alegria. Traz alegria para mim, traz alegria para quem recebe, Aleluia. traz alegria para quem ouve o testemunho que o Amém. outro converteu, traz alegria ao coração de Deus. Amém. Então se alegre, anuncie com alegria. Sabe por quê? Porque toda aquela condenação, todo aquele juízo, toda aquela ira de Deus que nós falamos no início, ela foi aplacada. Amém. A graça nos Aleluia. alcançou. Glória a Deus. Você Amém. não precisa mais de sacrifício. Você não precisa mais, sabe, Amém. de pagar qualquer coisa. Não, tudo foi resolvido. Amém. Apenas receba daquilo Amém. que o Senhor já nos trouxe. Amém. É essa a graça de Deus. Não tem mais condenação. Amém. Não tem Glória mais a Deus. juízo. Amém. Sabe, você não tem que fazer mais nada. É só você crer, é só receber. Amém. Esse é um anúncio que nós temos que fazer para as Amém. pessoas. Nós não temos que falar com ela: olha, Deus está com o facão no seu pescoço. Não, Deus está com a Amém. graça. Aleluia. para Glória a você. Deus. Sabe, entender que o favor de Deus, ele vem sobre a vida de todo aquele que crê. Amém. Nós alcançamos pela fé. Aleluia. E é igual para todo mundo. É verdade. Veja como que Deus, sabe, de uma forma maravilhosa, preparou tudo. Quando você recebeu o Evangelho, pastor, Deus já tinha preparado tudo. Amém. Amém. É, na verdade. Com certeza. Porque é assim que Deus faz. Amém. Quando Deus colocou o homem na terra, já estava tudo pronto. Então Deus quer que a gente desfrute, que a gente se alegre. O Evangelho pode ser pesado, Amém. o Evangelho é leve. Amém. Jesus falou assim: olha, tome sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. Amém. Se está pesado, se está sofrido, reveja como é que você está fazendo isso. Se você não está, sabe, muito debaixo da lei, muitas pessoas querem, sabe, através de uma religiosidade pesada, colocar jugo sobre a vida das pessoas. E Jesus já tirou muito. Aleluia. Glória a Deus. Já tirou, já foi Amém. removido. Nós lemos aqui, sabe, ele levou sobre si todo o nosso jugo. Amém. Já está pago o preço. Aleluia. Sabe, a nossa salvação não é mais pela obediência, a nossa salvação é pela graça, Aleluia. é pelo favor do Glória a Senhor. Deus, amém. Sabe, não tem obediência nossa que possa nos conceder salvação. Amém. Nada disso já está resolvido. Aleluia. Isso nos traz o quê? Alegria. Amém. Abra comigo lá, 1 Pedro 8, 1:8. 1 Pedro 1:8. Mesmo não tendo visto, vocês amam, e apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Aleluia. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Alegria indizível. Aleluia. Porque você não consegue explicar. Você não consegue. Você pode tentar, mas você não consegue explicar
o sentimento, a alegria, o prazer que nós temos Aleluia. quando alguém Glória se a rende ao Deus. Senhor. Aleluia. Quando alguém vem aqui na frente, entrega a sua vida a Jesus, Amém. a gente sabe, falta sair correndo, pulando. Se isso não está acontecendo com você, por favor, vem aqui na frente e entregue sua vida a Jesus. Brincadeira. Talvez você está só tendo um momento de dor, você pode restaurar. Mas entenda uma coisa, a salvação, ela está acompanhada de alegria. Amém. A salvação está acompanhada de regozijo. E não só para aquele que é salvo, mas para quem está vendo a salvação, para quem está anunciando, para quem ouve o testemunho e para todos que estão em volta daquela pessoa. Amém. Sabe? Quando uma pessoa que estava, vivendo uma vida de drogas, perdido, a família já não queria ver mais, de repente aquela pessoa entrega a sua vida a Jesus, tudo muda. Amém. Por um tempo aquela pessoa continua sendo assim, olhar desconfiado, será que não? De repente a vida vai sendo transformada, Deus vai limpando, as drogas vão saindo, o vício vai indo embora, a pessoa começa a trabalhar. Tem uma história que um irmão contou um dia assim, achei tremendo, ele falando assim, que numa cidade do interior tinha aqueles mercearia, que é boteco, né? Às vezes não tem muita opção, então ali a pessoa tomava as cachaças. Então tinha um lar que bebia todas, era um problema na família, um lar totalmente desestruturado. De repente aquele homem conhece Jesus. Ele se converte, ele vira motivo de piada. Por quê? Como era o único lugar que tinha para pregar, para comprar as coisas, ele chegava lá, os ex-companheiros de bebida falavam, e aí, entregou a vida para Jesus? E ficavam zombando dele. Até um dia chegaram perto dele assim, pegaram um copo d'água assim, colocou assim, tá, se você crê em Jesus, então eu quero ver você transformar esse copo d'água aqui em vinho. E aquele homem constrangido de tanta zombaria, ele virou e falou assim, olha, eu não consigo fazer isso, mas lá em casa, Jesus transformou cachaça em pão para meus filhos comer. Glória a Deus. Transformou cachaça Amém. em roupa para meus filhos. Amém. Glória a Deus. Transformou cachaça em saúde. Aleluia. Transformou cachaça em dinheiro para colocar as coisas dentro de casa. Amém. Então, quando nós olhamos para a pregação do Evangelho, você tem muito mais do que apenas o que o social pode fazer. O social é importante, mas o Evangelho transforma a vida da pessoa. Amém. Porque se você vai lá e dá a cesta básica, ótimo, dê, você dá roupa para vestir, dá, mas amanhã vai ter fome de novo e depois da manhã vai sentir frio outra vez. Mas quando você oferece o rio de água viva, ele vai fluir no interior daquela pessoa, para sempre. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho transforma a vida da pessoa e por causa disso, ela vai alcançar o pão. Amém. Ela vai alcançar a provisão. Ela vai alcançar a transformação, porque tudo acontece de dentro para fora. Amém. Por isso que anunciar o Evangelho nos leva para esse lugar de alegria, de satisfação, de transformação. Por isso que nós precisamos anunciar cada vez mais. Não podemos cair na ideia de que todo mundo já ouviu, basta abrir a porta da igreja que quem quiser entra. Não entre nessa. Jesus não falou assim, abra a porta da igreja que eles vão vir. Não, ide e pregai. Amém. Aqui é o conforto, aqui é o lugar do acolhimento, aqui é o lugar da congregação, o lugar da celebração, o lugar do ensino, o lugar do cuidado. Mas o lugar que buscar é lá fora. Amém. Verdade. É lá fora que a gente vai buscar. É lá no seu trabalho, é na sua escola, é na sua vizinhança, é na sua família, onde quer que você esteja. Quando da família a gente converte, então uma alegria que a gente fica assim. A gente nem fala muito para não atrapalhar, né? Mas é muito prazeroso. Sabe por quê? Porque a alegria nossa é diferente. Amém. A nossa alegria é outra. Amém. Muitas pessoas olham para a gente como cristão e falam assim, não tem alegria nenhuma, só ir para a igreja, ficar pregando, e que prazer, que alegria que tem nisso aí. É porque a nossa alegria é diferente. Aleluia. Nós nos regozijamos em outras coisas. Amém. Nós estamos num nível diferente. Aleluia. Alcançamos uma outra dimensão de relacionamento com a vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Onde aquilo que nós buscamos não para em nós. Amém. Algumas religiões, elas buscam uma forma de trazer adeptos
para que eles se resolvam. Então, tem algumas religiões que falam assim, eu preciso fazer caridade, porque através da minha caridade eu estou resgatando alguma coisa que eu deixei devendo. Outros pensam que eles têm que anunciar para quê? Para que ele consiga ganhar créditos com a divindade que ele acredita. Mas nós, na nossa fé, nós anunciamos para que o outro seja do mesmo nível. Amém. Deus não tem neto. Glória a Deus. Deus só tem filhos. Amém. Sabe, Glória a Deus. tem um teólogo antigo, e eu não vou falar porque essa atribuiu essa frase a tanta gente que eu não vou me arriscar, mas diz que o Evangelho é o mendigo que achou o pão e vai mostrar para o outro onde é que tem pão. Amém. Eles falam que foi Spurgeon, né? Que disse isso. Eu não li, então eu só estou repetindo aqui, mas eu achei bonita a frase. Ou seja, nós estamos anunciando aquilo que nos salvou. Amém. E quando a gente anuncia, a gente não está anunciando para que a gente possa ganhar crédito. Não, a gente está anunciando porque é tão bom que a gente não quer deixar o outro fora. Amém. Você conhece uma pessoa que você gosta tanto dela, sabe? Aquele amigo seu, aquela pessoa da sua família, ela não entende, mas a nossa insistência é porque, gente, o que Deus tem feito é tão maravilhoso, você não pode ficar de fora disso. Amém. E quando chegar no final de tudo que nós estivermos com o Senhor na glória, vai ser algo extraordinário. Amém. Você não Glória pode a ficar Deus. de fora. Aleluia. Então isso alegra. O tempo todo o Evangelho é alegria. A salvação é alegria. A promessa de Deus nos alegra, nos consola, nos conforta. E até quando você vai morrer, há alegria, porque você Amém. sabe para onde você está indo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é alegre. E por fim, abra comigo Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Amém, Jesus. A palavra diz no Salmo 119 que aqueles que obedecem a palavra de Deus são mais sábios do que os seus inimigos. E aqui, quando você ganha almas, a palavra de Deus está dizendo que você é sábio. Aleluia. A sabedoria. Amém, Jesus. Então, queridos, anunciar, pregar, só nos eleva, só nos leva para um nível muito mais elevado de existência aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque você carrega a mais importante mensagem que alguém pode ouvir na história do mundo. Verdade. Você tem a resposta que o mundo precisa. Amém. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Amém. Glória. E não importa qual a circunstância que você passe para anunciar. Não importa as lutas que você passe na sua vida. Os desafios que você tem que enfrentar. Quando as vidas são ganhas ao seu redor, você vai se alegrar. A alegria vai te fortalecer. E você vai romper a sua jornada. E vai alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Que é Amém. estar com Ele por toda uma eternidade. E contar, sabe, das suas obras. Porque lá no Apocalipse diz que as nossas obras vão nos acompanhar. Amém. As nossas obras serão cobertas por galardão. As obras que nós fazemos no Senhor têm galardão, têm promessa. Amém. Então, não pare. Continue anunciando. Amém. Anuncie com alegria, com regozijo, sabe? Com prazer, com satisfação. Glória. Porque essa é a vontade de Deus Amém. para nós. Amém. Amém, queridos? Amém. O Senhor continue abençoando a sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo continue fazendo uma aplicação Amém. plena, individual, Amém. particular no coração de cada um de vocês nessa Amém. mensagem e que nada se perca. Amém. E ao longo desses dias você possa experimentar dessa gloriosa Amém. alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.